mais novo, a minha mãe sempre dizia, que eu tinha que dar valor, a tudo que ela fazia, mas o tempo foi passando, isso de mim não saía, veio de especial, eu fui embora pra Bahia. Questão 21. Um cilindro circular reto tem altura medindo 4 cm de raio, na altura 4 cm e raio da base 3 cm. A área lateral desse cilindro em centímetros quadrados é... Sandro, preciso desenhar o cilindro? Não, cara. Desde que você, na hora da prova, você precisa de agilidade e essa questão não precisava de desenhar, não precisava de nada. Você tem lá, área lateral, 2 πr h. Então você tem a área lateral vai ser igual 2 π. Quanto vale o raio? 3. Quanto vale a altura? 4. Então você tem 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Então 24 π centímetros quadrados. Gabarito letra C. Gabarito procede. Então, se cair uma questão assim, né, ela é bem rápida, aí você vai ganhar tempo para poder fazer aquela com mais dificuldade aí, né? Vamos lá para a próxima. Questão 22. Uma torneira com vazamento de 20 gotas por minuto, então, gotas por minuto. 20. Desperdiça em 30 dias 30 litros de água, 100 litros. A mesma torneira vazando 45 gotas por minuto durante 20 dias desperdiçará quantos litros de água? Ó, com 20 gotas por minuto eram 100 litros. Com 45 gotas por minuto, se a vazão aumenta, a quantidade de água desperdiçada também aumenta. Então, essa grandeza, gotas por minuto e o litro são diretamente proporcional. Então, vou colocar aqui um D de direto, tá? Em 30 dias eu desperdicei 20 litros, 100 litros de água. Se eu tenho menos dias, eu vou desperdiçar menos também. Grandezas diretamente proporcional. Se eu tenho menos dias, vou gastar menos água. Então, diretamente proporcional aí. Menos dias, menos água também. Então, 100 está para X, assim como 20 está para 45, vezes 30 está para 20. Tá? Ó, quem está aqui em cima divide quem está embaixo. Então, 20 vai embora com 20. Posso simplificar aqui por 5. Um pouquinho melhor. Eu posso simplificar em cima e embaixo por 15. Confere? Por 15. E aqui por 15 também. Então, temos 100 está para X. Assim como 30 dividido por 15 dá 2. E 45 por 15 dá 3. Vou dividir aqui por 2. E o 100 por 2 também. Então, aqui eu vou ficar com 50 está para X, assim como 1 está para 3. Multiplicando cruzado, 1 vezes XX, 3 vezes 50, 150 litros aí. Tá? Gabarito letra C, e o gabarito aí procede. Questão 23. Na figura, o valor da menor distância de A até C é... Então, a menor distância de A até C, eu vim aqui por linha reta, tá vendo? Ele quer essa distância, ele não quer só X, ele quer a distância de A até C. Então, a resposta que ele quer, no final, a distância de A até C é 18 mais X, tá? Dá para não achar só X e marcar. Espero que não tenha, para a gente não errar, tá? Então, olha só. Questão que você já conhece, uma questão hoje em dia chamada de questão bem clássica aí, né? Bem batida aí, mas infelizmente tem gente que ainda não conhece esse tipo de questão. Então, olha só, aqui 120. Tranquilo?
Tá vendo esse triângulo aqui, ó, 120 graus? Tá vendo o triângulo BCD? Ele é um triângulo isósceles. Porque, olha só, 120 com 30, 150. Falta quanto para 180? 30. Aqui é 30 graus. Tá? 30 graus. Então, a distância que vai de B até C, é o mesmo valor que vai de D até B. Ele é isósceles. Esses dois pedaços são iguais. Então, aqui vale x também. Ó. E outra coisa, o triângulo ABD, ó, 60, 90, aqui só pode ser quanto? Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Aqui só pode ser 30 graus. E você sabe que o oposto a 30 é metade da hipotenusa. Se o oposto a 30 vale 18, é que a hipotenusa vale quanto? 36. Tá? 36. Cuidado para não marcar x aí, ó. E tem, tá vendo? Mas não é esse. Ele não quer x. Então, ó, o oposto a 30, metade da hipotenusa. Se o oposto é 18, a hipotenusa é 36. Então, ele quer a distância de A até C, que vai ser 18 mais 36, que vai dar 54 aí metros. Tá? 54 metros aí. Gabarito letra E, gabarito procede. Questão 24. Um saco de bala deve conter uma determinada quantidade de balas que possa ser dividida em grupos de 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou ainda grupos de 6, sem que haja sobra em nenhuma desses tipos de divisão. Então, esse tipo de questão basta fazer o MMC. Tranquilo? Tá? Então ele quer saber, esse saco de bala pode conter, né? Pode conter um número de balas igual a... Olha só, basta tirar o MMC entre 2, 3, 4, 5 e 6. Tranquilo? Por 2. 1, 3, 4 por 2 dá 2, 5 não pode, 6 por 2 dá 3. Ainda tem por 2, está satisfeito, 3 não pode, 2 por 2 dá 1, 5 não pode, 3. Próximo fator primo, 3. Satisfeito, 3 por 3 dá 1. Aqui está satisfeito já, o 5 não pode, 3 por 3 dá 1. E aqui agora 5. Então eu tenho 1, 1, 1, 1. Apareceu 1 em todo mundo, está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos aqui é o nosso MMC. Então o nosso MMC está dando 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Que dá o quê? 60. Então, se não tem 60, qual vai ser o próximo? Lembra? Você vai somar mais 60. Qual o próximo múltiplo comum dos 3? 120. Se não tivesse, eu ia somar mais 60. Tá? Então, 120 é o próximo múltiplo comum aí dos 2. Então, pode conter aí 120 balas. Tá? Gabarito letra A, gabarito procede. Sandro, se não tiver 120, 180, aí vai indo, vai aumentando, tá? Sandro, se tivesse 120 e 180. 120 seria o mínimo múltiplo comum mais próximo da nossa resposta, tá? Porque, por exemplo, podia estar assim. Vamos supor se tivesse, Sandro, se tivesse 60, assim, a opção podia estar assim, ó, te dar uma dica. Se as opções estivessem assim, Sandro, qual deles eu marcaria? Todos eles são múltiplos de 2, 3, 4, 5, 6. Mas ele pediu, é o mínimo múltiplo comum. Então, o menor múltiplo comum seria esse. Aí, caso não tenha esse, qual o próximo? 120 e assim por diante. Tranquilo? Percebeu, né? Se pegar uma questão que tiver mais de um múltiplo comum, o nome diz mínimo múltiplo comum. Então, eu tenho que pegar o menor múltiplo comum deles. Se não tiver, eu pego o próximo. E assim, sucessivamente. Tranquilo? Questão 25. João deu 10 voltas em uma pista circular de 50 metros de raio. João percorreu, portanto, aproximadamente a seguinte distância em quilômetros. Ele quer em quilômetros. Então, olha só. Eu tenho uma circunferência
cujo raio dela é 50. Sandro, precisava desenhar? Não, não tinha necessidade. Então o João pegou, quando ele der uma volta aqui, ele saiu desse ponto, vamos supor que ele saiu desse ponto. Aí ele vai percorrer essa circunferência, né? Quando ele der uma volta, né? Ele deu uma volta nela. Quando ele der uma volta, ele percorreu o que mesmo? 2πr. Uma volta dele. Então vamos calcular quanto ele percorreu em uma volta. Primeira volta. Tá? Ele vai percorrer 2πr. Então eu tenho 2, o π 3,14 vezes o raio que é 50. Ó, 2 vezes 50, 100. 100 vezes 3,14, ele percorreu um comprimento aí de 340 metros em uma volta. Aí agora, 10 voltas. Eu vou pegar 10 vezes o que ele fez na primeira volta ali. Então ele percorreu 3.140 metros. Isso aqui é em quilômetros. Então, metro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. 3,14 quilômetros. Tá? Gabarito letra C. E o gabarito aí procede. Questão 26. Em um setor de reclamações relacionada aos produtos A e B, verificou-se que a razão entre o número de reclamações do produto A e o número total de reclamações. Então, olha só. Essa razão aqui de 3/5 é a razão entre o produto A e o total de reclamações. Quem seria esse total de reclamações? Produto A mais B. É igual a 3/5. Aqui em determinado dia foi representado por 3/5. Sabendo-se que o número de reclamações recebidas do produto B foi 18. Qual foi o número total de reclamações recebidas? Então eu vou achar o valor de A e substituir aqui, ó, porque o total vai ser A mais 18, né? Que o B é 18. Então, eu tenho aqui. O total de reclamações em A está para A mais 18, que 18 foi de reclamações do produto B, é igual a 3/5. Aplicando a principal regra de razão e proporção, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, eu tenho 5 vezes A, 5A, é igual a 3 vezes A, 3A. E esse 3 vai multiplicar o 18 também. 3 vezes 18 dá 54. 5A, vou passar o 3A para lá, menos 3A. Tudo isso igual a 54. 2A menos 3A, 2A igual a 54. Dividindo ambos os lados por 2, tenho 2A dividido por 2, A. 54 por 2, 27. Agora eu vou somar. Aqui, ó. O A vale 27. Opa. 27 mais 18. Quanto é 27 mais 18? 45. Então, essa é a soma, essa é o total de reclamações aí que está na letra B. O gabarito aí procede e vamos fazer a próxima. Questão 27. Sejam as funções definidas por y igual a menos x mais 5 e y igual a x ao quadrado menos 3x mais 6. A respeito da representação gráfica dessas funções no sistema cartesiano, podemos afirmar que letra A, se interceptam em um único ponto localizado no primeiro quadrante. Então, olha só, o que acontece? Antes de começar a resolver, vamos relembrar aqui um detalhe. Eu tenho aqui o plano cartesiano. Você enumera o plano cartesiano no sentido anti-horário. É isso? Aqui eu tenho no primeiro quadrante. E no primeiro quadrante, os valores de x é maior que zero e y maior que zero, ou seja, ambos são positivos. Segundo quadrante, você tem x menor que zero, y positivo. No terceiro quadrante,
você tem ambos negativos. X menor que zero, y menor que zero. No quarto quadrante, você tem x maior que zero, y menor que zero. Tranquilo? Beleza. Agora, essas duas funções, ou seja, essas duas equações, pode ter nenhum ponto em comum, elas não se tocam. Quando eu igualar, né, para verificar onde elas se encontram, né, ela pode ter um único ponto. Então, olha só, por eu igualar essa equação, e se ela continuar uma equação do segundo grau, tem dois casos. Se o delta for maior que zero, eu vou ter dois valores distintos para x. Logo, eu terei dois valores distintos para y. Então, se o delta for maior que zero, elas vão se tocar em dois pontos. Se o delta for igual a zero, eu tenho duas raízes reais iguais, representado por um único só ponto. Tá? Então, se o delta for igual a zero, vai ter um único valor para x. Né? São dois iguais, um único ponto. Tá? E se o delta for um valor negativo, elas não se interceptam. Beleza? Não se interceptam aí. Não se tocam aí. Tranquilo? Então, vamos lá. Não toca ali o eixo x, não toca em nada. Então, vamos ver aqui. Vamos analisar o que acontece aí. Ó. Igualando as duas equações, eu tenho que x ao quadrado menos 3x mais 6 igual a menos x mais 5. Tranquilo? Igualei as duas funções. Vou passar tudo para cá. Eu tenho x ao quadrado menos 3x mais 6 mais x menos 5 igual a zero. X ao quadrado menos 3x mais 1x, 2x, então menos 2x, 6 menos 5, 1, igual a zero. Olha só, você pode fazer o delta e verificar se vai dar maior que zero, menor que zero, ou achar as raízes aqui, tá? Se você olhar, né, esse cara aqui, se você verificar se uma equação do segundo grau, o lado de cá é um trinômio quadrado perfeito, as raízes sempre serão reais iguais. Tá? E esse cara é um trinômio quadrado perfeito, lembra? Como você verifica se é um trinômio? Sandro, eu posso fazer Bhaskara numa boa? Posso fazer some produto? Fica à vontade. Eu só estou acrescentando mais um tópico aí, né? Como eu fatoro um trinômio quadrado perfeito ou se eu desconfio que é? Se você desconfia que é, você vai no primeiro termo e tira a raiz quadrada. Existe. Vai no último termo, tira a raiz quadrada, que vai dar 1. E agora, o sinal que está aqui, vem para cá. E agora eu verifico se esse termo aqui é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Dá 2x isso aqui? Sim. Se dá 2x, é porque isso aqui está ao quadrado. E isso é igual a zero. Tá? Então, x menos 1 vai ser igual a raiz, né? Mais ou menos a raiz quadrada de zero. Eu estou colocando isso, que aqui podia ser um número diferente de zero, você colocar mais ou menos a raiz quadrada do número que está aqui. Então, a raiz quadrada de zero vai dar zero. Isso aqui indica... Não estava ao quadrado? Estava ao quadrado. Ah, Sandro, eu já vi você comentando isso. Isso aqui indica, né, a multiplicidade de uma raiz. Isso aqui indica que essa raiz aqui, 1, né, essa raiz 1, ela aparece 2 vezes. O x é duplo. Né? Porque aqui seria 1 mais 0 e 1 menos 0. Então, x1 igual a x2. E essa raiz, se eu passar para lá, vai dar o quê? 1. Então, eu tenho um único valor para x. Tá? Eu tenho duas raízes, uma única solução, ou seja, um único valor para x. Tá? Se eu tenho um único valor para x, eu vou ter um único valor para y também. Ó, o x é positivo. Ou ele está no primeiro quadrante, ou ele está no quarto quadrante. Então, tá vendo? Ó, se intercepta em um único ponto? Sim. Ponto localizado no primeiro quadrante? Vou verificar ainda. Se intercepta em um único ponto? Sim. Localizado no quarto quadrante? Vai depender de y. Se o y for negativo, quarto quadrante. Se y for positivo, primeiro quadrante. Vamos verificar agora? Vamos. Vou pegar essa equação aqui e vou verificar. Ó. Y igual a menos 5 é x. 1 mais 5. 5 menos 1, 4. Y igual a 4. Ó. Y positivo. X também é positivo. Então eles se interceptam no primeiro quadrante. Beleza? Vamos fazer a próxima aí.
Questão 28. A área do paralelogramo, né? Então, antes de começar a resolver a questão, só falar alguma dica, né? Cara, a prova do fuzileiro é dia 9. Se eu não sei nada de área, não sei fazer uma questão simples de área, é preocupante, porque é quase improvável, né? Uma prova do fuzileiro não cobrar de você a área das figuras planas. É pouco provável. Então, eu for para a prova, tenho que saber fazer pelo menos o basicão de área das figuras planas aí, porque sempre cai área, tá? Então não deixa aí não, feito área, frações, pô. Tenho dificuldade em frações, Sandro. Não se desespera, né? Não é o fim do mundo. Mas, porém, é um tópico que é bem recorrente aí na prova do fuzileiro naval, tá? Então você tem que estar aí, né? Ah, Sandro, função. Cara, nas duas últimas provas, sim. Se você basear ao longo do tempo, não. Assim que o fuzileiro acrescentou função do segundo grau, foi um festival caindo aí, nos últimos anos. Função do primeiro grau sempre aparecia uma hora ou outra. Do segundo grau, está sendo recorrente agora, tá? Feito. Geometria espacial, Sandro. Pô, agora aí ele veio com uma esfera, lembrando que cilindro e paralelepípedo e cubo sempre caíam aí, né? Sempre não, paralelepípedo e cubo sempre caíam aí desde os primórdios do fuzileiro. Pô, cilindro um pouquinho depois, né? E agora acrescentou o restante de geometria espacial aí. Tá? Ainda não acrescentou poliedros, né? E poliedros de Platão. Quem sabe no próximo edital acrescente isso aí. Vamos para a questão 28. A área do paralelogramo ABCD é 72 centímetros quadrados. Sua base é o dobro da altura. Então, cara, é uma questão. Sandro, preciso desenhar a questão? Não preciso. Basta eu lembrar que a área do paralelogramo é base vezes altura e jogar no que ele está falando do enunciado ali. Mas se você gosta de ilustrar ali, você tem um paralelogramo, se você gosta, aí nada te impede de você querer desenhar, né, ter a visualização do que está acontecendo. Então, se eu falo aqui que a altura vale H, a base aqui dele, né, a base dele, B, e a questão informa pra gente que a base é o dobro da altura. Aqui, ó, a sua base é o dobro da altura. Como você acha a área algebricamente de um paralelogramo? Base vezes altura. Isso é a fórmula da área. Mas quanto vale a área nessa questão? 72. Porém, a questão informa também que a base é o dobro da altura. Então, 2H vezes H é igual a 72. Dividindo ambos os lados por 2, ó, 2 dividido por 2 vai dar 1. H vezes H, H ao quadrado. 72 dividido por 2, 36. Sandro, estou numa questão de geometria. Tem necessidade de eu colocar o mais ou menos? Não, tá? Mas cuidado para não ficar viciado e não colocar o mais ou menos e for uma questão de álgebra e você se dá mal. Então, para você não esquecer, vamos lá. A altura vai ser igual. Deixa eu melhorar essa altura ali que está aparecendo sei lá o que. A altura é igual a mais ou menos raiz quadrada de 36. A altura é igual a mais ou menos 6. Aí as raízes são 6 positivo e 6 negativo. E essa aqui não serve, ou seja, é incompatível com o enunciado. Por quê, Sandro? Porque se trata de uma dimensão e não tem cabimento eu falar que ela é menos 6, tá? Então não serve. Você pode escrever também incompatível. Não serve aí, tá? Então, H igual a 6 e a base é o dobro. Qual o dobro de 6? 12. Então, 6 e 12 aí. Ele quer o valor da base e da altura. Então, letra B, 12 e 6. Ele quer respectivamente base e altura, tá? Cuidado para não marcar A, 6 e 12. Ele quer base e depois altura. Então, letra B. Tranquilo? Vamos fazer a próxima aí. Questão 29 aí. Numa fábrica de doces, são produzidos 240 pirulitos, 420 balas e 320 chicletes, que serão distribuídas entre crianças de um orfanato.
Sabe-se que após a distribuição, né, ficou faltando acento ali, distribuição, cada criança terá recebido a mesma quantidade de pirulitos, balas e chicletes. E não sobrará, também faltou acento aqui, não sobrará nenhum doce. Se o número de crianças é o maior possível, cada um receberá ao todo. Então, olha só. Primeiro, eu vou distribuir quantos grupos, né, de crianças eu vou ter ali, né? Quantos grupos eu vou conseguir formar, né? Quantos conjuntos aí contendo pirulitos, balas e chicletes aí. Então, vamos ver. Olha só. Então, vamos dividir ali, ó. 240. Lembrando que eu posso pegar só o 24, só o 42, só o 32 e no final eu multiplico por 10. Você viu isso na minha aula de MDC aí. E outras dicas também. Tá? Vamos decompor ali. Lembrando que você precisava decompor todo mundo ali, né? Você tirava 10 de todo mundo, fazia de 24, 42, 32. No final você pegaria a resposta e multiplicaria por 10. Tá? Então olha só. Eu estou em busca de MDC. Eu não vou fazer decomposição completa, tá? Eu vou fazer o seguinte, só divisor comum, tranquilo? Ó. Por 2 vai dar 120. 420 por 2 vai dar 210. 320 por 2, 160. Então, ó, esse cara faz parte do MDC porque ele dividiu todo mundo, é um divisor comum. O 2, ó, 120 por 2, 60. 210 por 2, 105. 160 dividido por 2 dá 80. Então esse 2 faz parte do MDC porque ele é um divisor comum. Agora, todo mundo é divisível por 2? Não, só o 60 e 80. Então eu não posso por 2. Se eu fizer por 2, não fará parte do MDC. Aqui eu não posso não, tá? Se eu fizer por 2, pô, vou chegar a um próximo divisor comum, né? Então não tem necessidade de fazer por 2 novamente. Se fosse MMC, eu ia fazer a decomposição completa, multiplicar todo mundo, é o MMC. O MDC é só fator comum. Por 3, só esse cara aqui é por 3 e esse, só esse cara não. Esses dois são por 3, né? Todo mundo. Por 5, todo mundo é por 5. 60 por 5 dá 12. 105 por 5 dá 21. 80 dividido por 5, 16. Então eu reparei que daqui para baixo não tem mais divisor comum, né? O único cara, além da unidade, que não tem necessidade dele, né? Já que eu estou multiplicando por 1, né? Não vai mudar em nada. Então o único divisor comum, né, entre os três ali seria o 1. Então não tem mais nenhum outro fator primo comum, né? Já que o 1 não é fator primo. Então olha só. 2 vezes 2, 4, 20. Então eu posso ter 20 grupos aí, tá? Mas ele quer dizer o seguinte, nesses 20 grupos, cada criança pode receber, aqui desse grupo, ó, a vantagem de você fazer esse tipo de decomposição, porque muitas das vezes a resposta está aqui, ó, nessa decomposição. Ó. Quer dizer o seguinte, ó, se eu dividir 240 por 20, cada um vai ganhar quantos doces? Ó? 12 pirulitos. Já tenho 12 pirulitos. Mas, dividindo 420 por 20, cada um vai ter 21 pirulitos. Então, 21 pirulitos. Dividir 320 por 20, cada um vai ter 16 chicletes. Somando isso tudo, ele vai ter um total de quantos doces? 49 doces aí. E tá onde? Na letra B. Tranquilo? Beleza, né? Vamos para a próxima. Questão 30. Dobrando-se a altura de um cilindro reto e triplicando-se o raio de sua base, pode-se afirmar que seu volume ficará multiplicado. Então, olha só, cara. A maioria das pessoas marcam, deixa eu ver aqui, 2 vezes 3, 6. Muita gente marca a letra E, sai feliz, só que errou pelo seguinte detalhe. Olha só o que acontece. Vamos dividir aqui, então, chamar de cilindro 1 e cilindro 2. Porque eu tenho 2 cilindros, se você olhar. Deixa eu só apagar ali que não está escrito cilindro aqui não. Valeu aí.
Do cilindro 1 eu vou chamar de volume 1, raio 1 e altura 1. O volume dele V1 é área da base, que é πr ao quadrado, então vai ficar πr1 ao quadrado vezes H1. Esse é o volume dele no início. Após a seguinte mudança, eu tenho um volume 2, que eu quero saber quanto ele vale em relação ao volume 1. Eu tenho um raio 2, aonde ele vale 3 vezes o raio inicial, então ele vale 3 vezes R1, ele foi triplicado. Se ele era R1, passou a ser 3R1. A altura, ela foi duplicada, então 2 vezes H1, tá? E agora o volume, eu tenho assim, ó, volume V2 é igual a área da base, que é πr2 ao quadrado, vezes H2. Mas quem é R2 em função de R1? 3 vezes R1, só que está ao quadrado. Quem é H2? O dobro de H1, tá? O dobro de H1. Então eu tenho aqui, meu volume 2 vai ser π 3 ao quadrado, 9, R1 ao quadrado, R1 ao quadrado, vezes 2 vezes H1. Ó, então 2 vezes 9, 18. Então meu volume 2 passou a ser a 18 vezes o meu volume quem, ó? Do meu volume 1. Então ficou 18 vezes o que? Maior, tá? Aqui é H1, sabe? Então, ó, isso aqui é o volume inicial que eu tinha aqui, ó. Né? Passou a ser 18 vezes. Então, gabarito letra B, e o gabarito aí procede, tá? Um rolo de arame tem 72 metros, constrói-se um quadrado com a metade desse arame. Então, olha só, eu vou ter um quadrado aonde eu fiz esse quadrado usando a metade desse arame. O que significa isso? Que o perímetro desse quadrado aqui se chama L, L, L e L. O perímetro dele, ou seja, 4L, é igual a 36. Eu já vou achar aqui o L, então. Dividido tudo por 4, eu vou ter o L igual a 6. Então, o lado do quadrado vale 6 metros. Então, eu consegui construir um quadrado com 6 metros de lado. Porém, com a outra metade ali, de acordo com o enunciado, eu vou ler ali, tá? Ele fala assim, ó. Com o restante, ou seja, com a outra metade, um hexágono regular. Então, eu tenho um sério aqui, espero que ele fique um pouco regular, tá? Imagina que ele está regular, não está tão regular não, mas imagina que ele está regular. Imagina que aqui eu tenho, chamar de L', para não confundir com L ali. L', L', L'. Ó, aqui só, perdão aqui, que tem um erro grotesco aqui. Pô, aqui não é 6 não, cara. Obrigado aí quem avisou, ou quem tava doido para avisar aí. Obrigado. Aqui é 9, sabe? Você tá bebendo alguma coisa aí estranha. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 6 L's. 6 L' é igual a 36. Dividindo tudo por 6, eu vou ter L', agora sim, igual a 6 metros. Tá? Aí ele fala, a razão entre o lado do quadrado, então ele quer o lado do quadrado primeiro, 9, para o lado do hexágono, que é 6. Dividindo em cima e embaixo 3, eu vou ter 3 meios aí. Confere? 3 meios, gabarito letra D, gabarito procede, e vamos fazer a próxima aí. Duas rodas dentadas de 30 e 20 dentes. Então, número de dentes aqui. Dentes. Eu tenho uma roda com 20, com 30 e outra com 20. Respectivamente. Encaixadas uma na outra, a roda maior dá 12 voltas. Então, número de voltas
12. E um tempo em minutos de 45 minutos. O número de voltas que a roda é menor, então tem menos dente, em 1 hora e 10 minutos. Só que 1 hora e 10 minutos são 70 minutos aí, tá? O tempo em minutos. Então agora vamos ver quais são direta e quais são inversa aí. Olha só, 30 dentes, ele deu 12 voltas. Aqui tem menos dentes, terá que dar mais voltas para poder acompanhar a maior. Imagina, é só acoplada, né? Dente com dente. Então, para que elas para que elas, né, girem sincronizado, quem tem menos dentes vai ter que dar mais voltas para acompanhar a que tem mais dentes. Beleza? Então essa aqui é menor, ela terá que dar mais voltas para acompanhar a maior. Tranquilo? Então, aqui ó, menos dentes, mais voltas. Grandezas inversamente proporcional. Então eu costumo indicar aqui com o izinho. Sandra, eu coloco seta, fica à vontade com as suas setas, tá? Então, ó, 12 voltas, 45 minutos, tá? Se eu tenho mais tempo, eu vou ter que dar o quê? Mais voltas. Mais tempos, mais voltas. Beleza? Então, 45 minutos eu dei 12 voltas, 70 minutos eu vou dar mais voltas. Diretamente. Isso é direto. Então, eu tenho 12 está para x, assim como 20 está para 30, vezes 45 está para 70. Posso ficar por 10, vai embora, por 10. Posso simplificar aqui, ó. Por 2 dá 1. Por 2 dá 35. Então, tem assim, ó, 12 está para x, assim como 1 está para 3, 45 está para 35. Dividindo 45 por 5 e o 35 por 5, eu vou ter o seguinte: 12 está para x, assim como 1/3, igual a 1/3 vezes 45 por 5 vai dar 9, 45 por 5 vai dar 35 por 5 vai dar 7. Tranquilo? Ó, por 3 dá 1, por 3 dá 3. Então eu tenho 12 está para x, assim como 3 está para 7. Por 3 dá 1, 12 por 3 dá 4. 1 vezes x, x. 4 vezes 7, 28 voltas aí. Está em que opção? Letra C. Tá? Então vamos para a próxima aí. O mede 3 centímetros. A área lateral desse cilindro é... Ele quer saber quantos, né, pi centímetros quadrados é a área lateral. Sandro, preciso desenhar esse cilindro? Cara, na hora da prova, você ganhar tempo, não. O que você tinha que lembrar? Se o cilindro é um cilindro equilátero, a altura é igual ao diâmetro da base, ou seja, a altura é o dobro do raio. Isso você tem que guardar no cilindro equilátero. Tranquilo? A secção meridiana dele é um quadrado, por isso satisfaz essa condição da altura ser igual ao diâmetro. E agora, como se calcula a área lateral de um cilindro? 2πrh. 2πr vezes h. Agora, eu tenho o seguinte, ó. Se o raio vale 3, a altura vale quanto? 2 vezes 3, 6. Se eu tenho o valor do raio, tenho o valor da altura, agora eu posso achar a área lateral. Então, a altura deu 6. Então, eu tenho 2π, que multiplica 3, que é o raio, que multiplica a altura, que vale 6. Então, a área lateral vai ser 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. Então, 36 π centímetros quadrados. Então, já tem um π centímetros quadrados aqui. 36 está na letra A. Beleza? Então, vamos fazer a próxima agora. Calçadas, né? De uma avenida retilínea. Calçada, uma avenida retilínea. Postes de iluminação pública, né?
orelhões ficam bem próximos do meio-fio. Se a cada 25 metros há um poste e a cada 60 metros um orelhão, então há pontos nessa calçada onde eles estão juntos. Então, esse acontecimento sucessivo, né, o ponto de encontro ali, é uma questão clássica de NMC. Né? Logo, a menor distância entre dois desses pontos em metros é... Desculpa aí, né? Ficou faltando alguns acentos aí. Então, vamos lá. Vamos tirar o MC entre 25 e 60. Tranquilo? Então, Sandro, eu já fiz uma questão parecida com essa, do fuzileiro, sim, uma que ele ia plantar, né, acho que era pé de limões e pé de laranja, algo desse tipo. Ia plantar duas espécies aí de árvores, uma de tantos metros, outra de tantos em tantos metros também. Você fazia o MC para saber que existia algum momento que ia ficar uma árvore junto com a outra ali. Tá? Então, a ideia foi a mesma, tá? Dessa questão aí. Por 2, o 25 não pode, 60 dá 30. Por 2, 25, aqui dá 15. Qual o próximo? 3. É o próximo fator primo que pelo menos um dele é divisível. 25 não pode, 15 por 3, 5. Agora o próximo fator, 5. 25 é por 5, 5 por 5 dá 1. Por 5, 1 e 1. Apareceu a unidade, está satisfeita a decomposição. O produto desses fatores primos aqui é o nosso MMC. Então, olha só. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 20, 100 vezes 300. Então, o MMC dá 300 aí. A cada 300 metros, você terá um orelhão e um poste, um de frente para o outro aí, juntos. Então, gabarito letra B e gabarito aí procede. Tá? Vamos para a próxima. Questão 35. Dada a função f de x igual a 3x mais k, para que se tenha f de 2 igual a 5, o valor de k deve ser, então olha só, aonde for x, eu vou substituir por 2 e igualar a minha função a 5. Então aqui, ó, eu tenho aqui, ó, 3, quanto vale o x? 2, mais k igual a 5. Quando x for 2, a função vale 5. 3 vezes 2, 6, mais k igual a 5. Vou passar o 6 para o outro lado. Ele vai com o sinal trocado. Então, k igual a 5 menos 6. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, k igual a menos 1, que você encontra aí na letra C. Uma questão bem tranquila, que se aparecer em alguma prova, algo desse tipo, é aquela questão que você não pode errar. Você não deve errar, porque senão será atropelado pela galera. Tá? Questão 36. No campeonato de tiro ao alvo no planeta Valaus, acertar o alvo a 30 metros de distância vale 1 ponto. A 60 metros, 2 pontos. E a 100 metros, 3 pontos. O competidor Delta K25 deu 36 tiros, acertando 4 nonos deles a 30 metros de distância. Então, deixa eu só... Aqui. Voltando ali. Estou acertando um deles de distância. Então, olha só. Então vamos ver aqui primeiro, olha só. Que ele fez a 4 nonos de 36. 4 nonos de 36. 36 dividido por 9 dá 4. Então eu tenho 4 vezes 4, que dá 16. Então ele conseguiu acertar 16 tiros a quantos metros? A 30 metros. Né? Olha lá, a 30 metros de distância. Cada um tiro, né, que acerta 30 metros vale quantos pontos? 1. Então aqui o número de pontos eu tenho 16 vezes 1, que por enquanto eu já tenho 16 pontos aí. 16 pontos. E depois ele fala o seguinte, ó, a um sexto, né, dos tiros dele a 60 metros. Então, 1/6 de 36. Que vai dar 6. E 6, eu vou fazer o que agora? Eu vou pegar esse 6 e multiplicar por 2, que a cada
60 metros, vale 2 pontos cada tiro. Então aqui eu tenho 12 pontos. Então um total já de 12 pontos. E um dozeavos de 36 a 100 metros de distância. 36 dividido por 12 dá 3. Ele acertou 3 tiros a 100 metros de distância. Então, 3 vezes 3, vai 3 pontos, né? Vai dar 9 pontos aí. O total de pontos é só somar aqui. Aqui eu tenho 21, 37 pontos. Confere? 37 pontos aí. Fez um total de 37 pontos. Que é o que ele pede, ó, né? O número de pontos marcado por esse competidor foi de 37 pontos. Gabarito letra D, gabarito procede. Questão 37. Pertence ao conjunto de solução da equação 2 que multiplica 2x mais 6, menos 3 que multiplica 8x menos 9, menor que 2 que multiplica 3 menos 4x. O número, né? Tem que receber o conjunto de solução ali, né? Qual número ali pertence, né? O conjunto de solução que satisfaça essa equação aqui. Então, olha só, cuidado, né? Porque teve uma questão, acho que na lista passada, né? Na lista passada que eu falo na primeira lista. Eu não recordo agora qual foi o número da questão, mas 2 alunos aí, né? Lá no YouTube, um comentou na própria questão, muito obrigado, tá? E o outro comentou num grupo nosso do WhatsApp ali que na hora eu marquei 1,5, né? Só que ele pedia números inteiros, né? Que satisfazia a equação. Era 1,5, 2, 3, 4. Então, 1,5 não é inteiro, cara. Desculpa aí, 1,5 é racional. Então, o menor inteiro que satisfazia a questão era o 2, tá? Desculpa aí mesmo aí, na hora de marcar, passei batido ali quem fala número inteiro, tá? Pertence ao conjunto de solução da equação, né? Então, vamos lá. Aqui eu vou aplicar a distributiva, 2 vezes 2x, 4x. 2 vezes 6, 12. Menos 3 vezes 8 vai dar menos 24. Só que x, né? Tá com o pé de x ali. Menos vezes menos dá mais. 3 vezes 9, 27. Isso tem que ser menor que 2 vezes 3, 6. Mais vezes menos dá menos. 2 vezes 4, 8. Então, tudo que tem x, eu vou passar para o outro lado, eu vou ficar aqui, ó. Antes disso, eu tenho aqui, ó, 4x menos 24x, vai dar menos 20, confere? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Aqui, ó, 12 mais 27 vai dar 39. Menor que 6, menos 8x. Vou passar para lá. Eu tenho menos 20x mais 8x menor que 6 menos 39. Confere? 20 negativo mais 8 positivo. Sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o saldo maior. Vai ficar menos. 20 menos 8, 12. Menos 12x menor que menos 33, confere, né? 33. Então, ó, multiplicando por menos 1, eu tenho menos vezes menos vai dar mais, então 12x. Quando eu multiplico por menos 1, a desigualdade inverte, fica maior. Menos vezes menos dá mais, 33. Olha só, você, na hora da prova, né, se você estiver um pouquinho apertado na hora de resolver, né, ó, se fosse 36 dividido por 12, daria 3. Só que esse cara é um pouquinho menor que 3, 2, alguma coisa. Já que ele quer, nas opções, um número que é maior que 2, alguma coisa, só pode ser letra E. Mas vamos dividir aqui, ó. Tem 33 dividido por 12. X vai ser maior que 33 dividido por 12 vai dar 2. 2 vezes 12, 24. 24 para chegar a 33, falta o quê? 9. Confere? 9 aí. Acrescento 0, vírgula. Aqui vai dar, se der 8, dá 96. Então é 7. 7 dá 84. Confere? 84, né? Para chegar a 96. E 0, aqui vai dar 5. Então, x é maior que 2,75. Tá? O único número na opção que é um número maior que 2,75 é o 3. Tá?
Então, gabarito letra E, o gabarito aí procede. 38. Resolvi ir de bicicleta até a casa de Paula. Percorri 1/5 do caminho e parei para descansar. Em seguida, pedalei mais 1/4 do restante do caminho e ainda faltam 5.400 metros para chegar à casa de Paula. Então, o percurso total em quilômetros é... Então, olha só. O que acontece? Você tem aqui, né, a distância até a casa de Paula. Então, primeiro ela veio e percorreu 1/4 da distância ali que eu chamo de x. 1/5 de x, perdão. 1/5 de x. O quarto foi depois. 1/5 de x. Você concorda comigo que o restante agora, isso aqui tudo, é igual a 4/5? Né? E desse 4/5 ainda, desse 4/5, ela percorreu 1/4. Tá? Eu vou calcular aqui quanto vale 1/4 de 4/5. Então, ela fez 1/4 de 4/5. Então, eu posso cortar 4 com 4, então ela percorreu 1/5 aí. Tá? Ela percorreu 1/5. Então, olha só. Ela já percorreu 1/5, depois ela veio e percorreu mais 1/5. Confere? Então, o que sobrou foi quanto aí? O que sobrou ali, né, o que restou, ela andou mais 1/5 aqui. E, por último, sobraram isso aqui. Ó, ela andou 2/5. Para chegar ao inteiro, ela falta o quê? 3/5 ainda. E esse 3/5 do que faltam, essa parte que está faltando aqui, ó, essa partezinha que está faltando aqui, essa partezinha aqui equivale a 5.400 metros. Então, 3/5 do percurso total, ou seja, o que restou para ser percorrido, que é 3/5 do total, é igual a 5.400. Tá? Então, olha só. Vou dividir aqui por 3, vai dar 1. E vou dividir aqui por 3. Vou ficar com x sobre 5. E aqui eu tenho, ó, 5 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Para chegar assim faltam 2. 24, 3, 8. Então dá 1.800 aí. Tá? Multiplicando cruzado, x vai ser igual a 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40. Fica 0 e vão 4. 5 vezes 1, 5. Com 4, 9. Então ela percorreu 9.000 metros. Só que ele quer a resposta em quilômetros. 9, ó, metro. Decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então equivale a 9 quilômetros aí. Gabarito letra C. E o gabarito procede. Se a circunferência de um círculo mede 8π centímetros, então a área desse círculo em centímetros quadrados é... Então, olha só. O comprimento de uma circunferência, né? O comprimento é 2πr. E a área é πr ao quadrado. Tranquilo? Então, ambos dependem exclusivamente do raio, não é isso? Para você achar. Só que ele já me deu o comprimento. Então, o 2πr é o comprimento. E ele equivale a quanto aí na questão? 8π. Tá? Posso cortar π, vai embora com π. Dividindo toda a equação por 2, eu vou ter 2r dividido por 2, r. 8 dividido por 2, 4. Então, o raio vale 4 e ele quer a área. A área vai ser π r ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. Então, a área é 16π centímetros quadrados aí. Que opção tem 16π, gabarito letra D, e o gabarito aí procede.
no ladrão de uma caixa d'água com o formato de um paralelepípedo reto retângulo de dimensões 3 metros, 4 metros e 1,5 metros, né? 1,5 metro, né, provocou um vazamento de 25% de sua capacidade. Isto é, então ele quer saber quanto esses 25% equivale, né, do total aí da capacidade. Porém, eu tenho dimensões em metros, aí eu tenho o seguinte, relação. Você pode transformar tudo em decímetro e você lembrar que a cada 1 decímetro cúbico eu tenho 1 litro. Ou também lembrar que a cada 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros. Então basta eu multiplicar as dimensões do paralelepípedo, vou achar em metro cúbico, depois eu multiplico por 1000 e acho em litro. Você pode fazer assim, tá? Sandro, preciso desenhar? Não, cara. Essa questão não requer desenho. Se você quisesse ilustrar, sem necessidade na hora da prova, visto que você precisa ganhar tempo. Sandro, eu lembro que o paralelepípedo, já que ele quer o volume, é a multiplicação das suas 3 dimensões, já que não tem nada demais na questão, tá? Então, 3 vezes 4 vezes 1,5. Tá? Ó, 4 vezes 1,5 vai dar 6. 6 vezes 3, 18 metros cúbicos. Só que a capacidade do recipiente, né, vai ser 18.000 litros. Tranquilo? Só que isso aqui é a capacidade total, né? Aí você fica até pensando assim, caraca, Sandra, eu acho que eu multipliquei errado aqui, ó. Não, você não multiplicou errado, não. Não é 1.800, não. É 18.000 litros mesmo. Só que ele não quer isso. Não é isso que ele quer. Ele quer 25% aí, né? Ele quer o vazamento. 25% de 18.000. Aí você fica, você escolhe. Você pode simplificar 100 com 100 aqui e depois multiplicar. Ou 25% é igual a 1/4. Dividir por 25 vai dar 1, 100 por 25 vai dar 4. Então basta dividir 18.000 por 4. 18 por 4 vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Para chegar a 18 faltam 2. Eu vou ter 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20 nada. Sobraram os 2 zeros vêm para cá. Então 4.500 litros aí foram desperdiçados com o vazamento aí. Vazamento não, com entupimento aí, então ela transbordou, né? Então, 4.500 litros aí, gabarito da letra B, e o gabarito procede.